Olá, eu sou a professora Neuci Vieira de Lima, aqui do Instituto Multisaberes, e eu resolvi preparar para vocês uma sequência de aulas que vai tratar sobre a língua portuguesa. A minha intenção é quebrar esse mito de que nós, brasileiros, não sabemos língua portuguesa. Então, eu quero encorajá-los, eu quero que vocês ganhem segurança na língua portuguesa. E para isso, vocês têm que compreender o que é língua, o que é gramática e tirar um pouco aquela ideia, daquele horror que as pessoas têm das aulas de gramática lá do colégio. Essas aulinhas aqui são voltadas para você que atua como professor, como professora, e também para o público em geral que se interessa por língua e linguagem e que quer se tornar leitores e escritores competentes na língua. Venham comigo. Então, nessa primeira aula do curso de Língua Portuguesa em Contexto, por dentro das engrenagens linguísticas, o tema é a linguagem como fator neurofisiológico humano. Nós vamos aqui, nessa aulinha, compreender um pouquinho sobre a capacidade humana de produzir linguagem, por que só o ser humano produz linguagem, e entender a diferença entre língua e linguagem. Você já se perguntou qual a diferença entre língua e linguagem? Linguagem abarca o conceito de língua. Quando nós falamos em linguagem, nós podemos pensar em diversos sistemas de signo. Então, eu posso pensar, por exemplo, na linguagem da música, eu posso pensar na linguagem da dança, na linguagem da matemática, na linguagem computacional. O que interessa aqui é pensar que a linguagem é um sistema de signos e que nós, seres humanos, significamos o tempo todo o mundo. Eu também posso pensar que esse signo, né, ele pode ser verbal e não verbal. Embora hoje, no nosso mundo moderno, nós temos, então, as multissemioses, né? Porque nós temos um entrelaçamento entre o signo verbal e não verbal. Então, a palavra, é como se a palavra não desse mais conta da nossa sociedade, né? A nossa sociedade é uma sociedade imagética. De todos esses sistemas de signo, a linguagem humana é o mais complexo. E o que significa língua? Língua corresponde, então, à linguagem particular de uma comunidade, de um grupo social, ou seja, é o sistema de signos compartilhado por uma comunidade, é o idioma de um povo. Mas quando eu penso em comunidade linguística, ela também não é única, existe uma variedade, e a gente vai falar disso mais para frente, certo? Então, eu posso pensar numa comunidade linguística do português, e aí essa comunidade linguística não é só brasileira, eu tenho português europeu, eu tenho português dos PALOP, dos países africanos de língua portuguesa. Eu também tenho diversas comunidades linguísticas, né, dentro do meu próprio país. Isso mais para frente a gente vai pensar. Por enquanto, a gente precisa pensar o que é língua e o que é linguagem. Por que só, né, a nossa espécie é capaz de interagir, né, de produzir linguagem? Então, esse é o ponto que a gente tem nessa primeira aula para a nossa reflexão. E antes eu tinha passado um slide sem querer, olha, é por meio da língua, né, da nossa língua, que nós interagimos socialmente e construímos nossos conhecimentos. Então, o ser humano, ele é dotado de uma capacidade de produzir linguagem e ele transfere o conhecimento dele por meio da linguagem de geração em geração. Então, nós interagimos socialmente por meio da língua e construímos conhecimentos e nos constituímos socioeconomicamente como seres, né? Então, a nossa identidade ela é construída por meio da linguagem. Diversas pesquisas científicas tentaram ensinar, por exemplo, a chimpanzés a produzirem e compreenderem linguagem verbal, mas todas as tentativas foram em vão. Depois eu vou colocar aqui no linkzinho desse vídeo alguma matéria sobre isso para vocês, certo? Então, olha só. Por que só os seres humanos são dotados de faculdade de linguagem? O que acontece com o ser humano é que, ao longo de sua evolução, ele desenvolveu a capacidade de produzir sons articulados, a fala, que usa para significar o mundo. A Dani fala sobre isso com a gente nas aulas dela, né? Em que ela fala de neurociência. E também nós temos uma indicação de um documentário muito interessante sobre a evolução da linguagem no ser humano. Eu vou colocar aqui também o link para vocês, tá bom? Então, olha só. Então, isso acontece porque só o ser humano, então, é dotado dessa faculdade de linguagem. Nós temos um aparato neurofisiológico que permite a produção e a compreensão da fala. Vamos ver esse aparato, então, fisiológico. Ó. Então, para produzir e compreender a fala, nós usamos o nosso aparelho fonador e o nosso cérebro. Por isso que eu falo neurofisiológico. Se eu pensar no fisiológico, eu vou ter um aparelho fonador.
E aí, como é que esse aparelho fonador se constitui? Ele se constitui por meio dos pulmões, dos brônquios e da traqueia, que são os órgãos respiratórios que fornecem a corrente de ar, que é a matéria-prima da fonação. A laringe é o lugar onde se localizam as cordas vocais que produzem energia sonora utilizada na fala. Nós temos as cavidades, a faringe, boca, as fossas nasais, que funcionam como caixa de ressonância, uma vez que a cavidade bucal pode variar de forma e de volume, graças ao movimento dos órgãos ativos, sobretudo da língua, são importantíssimos para a fonação. Então, vocês podem notar que quando a gente está congestionado, está com resfriado, a nossa voz vai ter um som diferente. E tem um outro detalhe também que é bem interessante, eu gosto de comentar com os meus alunos, que nós, seres humanos, não reconhecemos a nossa própria voz, né? Porque quando a gente fala e a gente escuta a nossa voz gravada, para nós é sempre muito diferente, né? É interessante pensar nisso, né? Então, como é que se dá essa produção dessa voz, né? O que mais que nós temos? Além disso, nós temos, então, além da capacidade fisiológica de produzir a fala, nós temos uma capacidade neural. Por isso que é neurofisiológico, por isso está ligado diretamente ao cérebro humano, né? Então, como é que se dá essa linguagem no cérebro humano? Então, nós temos aí uma capacidade de compreender linguagem, produzir e compreender, e para isso o nosso cérebro cumpre aí um papel importante de recepção e processamento dessa linguagem. Os estudos mais modernos já apontam que no córtex pré-frontal, na área de Broca, nós temos um circuito que é responsável pela formação da palavra, por exemplo. E temos um outro espaço ali no nosso cérebro, né, no lobo temporal, que fica a área de Wernicke, que é responsável pela processar os sons, evocar conceitos e compreender enunciados. Tudo isso traz para a gente a questão de como o cérebro aprende, né, desse armazenamento. Mas para nós também isso é muito importante. Por quê? Porque quando se estudava língua antigamente, né, então vamos pensar aí no início da ciência linguística, lá na década de 20 com Ferdinand de Saussure, se pensava língua do ponto de vista estrutural, de sistema. Língua é sistema, mas língua também é um sistema armazenado na nossa memória de longo prazo. Nós, como falantes nativos de uma língua, temos uma gramática internalizada dessa língua. E essa preocupação com esse aspecto mental da linguagem surgiu na década de 60 com Noam Chomsky. Então, para nós, isso é muito importante. Então, eu falei aqui para vocês que o ser humano ele é capaz de produzir fala. E ele produz fala, isso se deu no decorrer, né, da sua evolução, e isso ocorre porque ele tem um aparato neurofisiológico. Mas e a escrita? Porque aqui nesse curso nós não vamos pensar só na fala, nós vamos pensar na escrita, nós vamos pensar na leitura e na escrita. E é aí que mora, né, essa questão dessa chavezinha que a gente tem que compreender, então, como é que isso funciona, né? Nós temos capacidade de produzir e compreender fala, e essa capacidade é uma capacidade natural. Nós aprendemos a falar naturalmente, interagindo socialmente, né? Então, desde criancinha, muito pequenininho, nós já somos convocados a interagir socialmente, né? O bebê interage com a mãe socialmente quando ele fala aca, aca, ele fala quero água, né? A frase eu quero água, ele vai pronunciar, ele vai produzir mais para frente, quando ele tiver com uns 3 aninhos, né? Ele já produz um enunciado completo. Mas logo no início ele já aprende a balbuciar as palavrinhas. Então, essa aprendizagem acontece naturalmente. Mas e a escrita? A aprendizagem da escrita não acontece naturalmente. Por quê? Porque a escrita é uma invenção humana. Ela é uma técnica e ela foi inventada pelo homem. E a sua aprendizagem não é natural, ocorre por meio de um processo de escolarização. Mais para frente, eu também vou dizer para vocês que a gramática também é uma técnica. O homem inventou a gramática. A gramática, como nós a conhecemos e estudamos na escola até hoje, é uma invenção humana, uma forma de descrever a língua, de aprender a língua. A gramática, quando ela nasceu no seu surgimento, ela teve ali um cunho pedagógico, né? Mas o que importa para nós até aqui, então, é pensar que aprender a escrita demanda, então, um processo de escolarização e um processo contínuo de aprendizagem. E se você se interessou por isso que eu trouxe aqui, por esse conteúdo, continue comigo nas próximas aulas, porque eu acredito muito na aprendizagem ao longo da vida. Eu ainda estou em processo de aprendizagem, aprendendo a lidar com a leitura e com a escrita, né, dos diferentes gêneros que circulam socialmente. E é sobre isso que eu quero falar nas próximas aulas, e é para isso que eu estou montando esse cursinho básico,
para que você se sinta seguro a interagir socialmente por meio da escrita. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula e aguardem que vai ser uma aula por semana. Até a próxima!